Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se eu te pedisse agora para descrever quem compra de você, você saberia responder com clareza? E eu não estou falando de idade, gênero, onde mora. Eu estou falando de entender o momento exato dessa pessoa. Porque a maioria das pessoas não tem problema de produto, não tem problema só de tráfego ou marketing. Elas têm problema de desalinhamento. Muita gente entra no marketing digital achando que vender mais é só fazer mais anúncio, mais conteúdo, mais post. Mas o que mais trava vendas é outra coisa. Mensagem errada, para a pessoa errada, no momento errado. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se ele conversa com a pessoa errada, ele simplesmente não vende. E quanto mais você cresce, mais caro fica errar isso. O erro mais comum que eu vejo é o empreendedor criar tudo olhando para si mesmo. Ele pensa: eu compraria isso, para mim faz sentido, eu acho isso óbvio. Esse produto é bom, esse produto é legal. Mas quem compra não é você. É alguém com outra rotina, outro histórico, outra dor. Quando você cria olhando para si, sua cópia fica racional demais, sua promessa confusa, a comunicação não conecta. E anota essa frase: sem conexão não existe conversão. Saber quem compra de você não é ter uma persona bonita no PowerPoint. É conseguir responder sem pensar o que essa pessoa já tentou e não funcionou. O que ela tem de medo de perder? O que faria ela adiar essa compra? O que faria ela pensar: isso é para mim, esse produto é para mim? Quando você sabe isso, o seu marketing muda de tom. Você para de convencer e começa a conversar. Existe um conceito que mudou completamente a forma como eu vejo marketing e vendas. Isso é chamado nível de consciência do comprador. Esse conceito ele foi criado, formado por Eugene Schwartz, um dos maiores nomes da história do copywriting. E a ideia ela é basicamente simples, mas é muito forte, muito poderosa. Nem todo mundo está no mesmo estágio mental quando entra em contato com o seu produto, quando está próximo de comprar de você. Segundo Eugene Schwartz, o mercado pode ser dividido em níveis. E eu vou simplificar aqui para ficar prático. O primeiro nível, pessoas inconscientes do problema. Elas não sabem que tem um problema. Não estão procurando a solução. Não estão pensando nisso. Se você tentar vender direto para essa pessoa, ela não compra. Aí a gente tem o segundo nível. Pessoas conscientes do problema, mas não da solução daquele problema. Elas sabem que algo não está certo, sente algum incômodo, uma necessidade, mas não sabe exatamente o que fazer. Aqui, nesse nível, vender ainda é difícil. Antes de vender, a gente ainda precisa educar essa pessoa. E aí a gente tem o terceiro nível. Pessoas conscientes da solução, mas não da sua solução. Elas já sabem que existe um caminho, já pesquisaram, já ouviram falar. Aqui a gente começa a ter uma chance mais clara de venda. Aí a gente tem ainda o quarto nível. Pessoas conscientes do produto. Elas já sabem que seu produto existe, já te acompanham, já ouviram falar de você. Nesse nível, pequenos ajustes fazem toda a diferença. E a gente chega no último nível, que é pessoas totalmente conscientes. Elas só precisam do empurrão final. Só precisam de ter confiança, que a gente acerte o timing da venda, a clareza para gerar aquela venda. Agora, preste atenção nisso. O maior erro que as pessoas cometem é falar com todo mundo, como se todo mundo estivesse no último nível. Quando você ignora o nível de consciência, o que acontece? O seu anúncio não vai funcionar, a sua cópia de venda vai parecer forçada e vai ser sempre uma necessidade de forçar a venda. O lead parece frio. Mas na verdade ele talvez não seja frio, ele só não está no estágio mental, no nível que a gente precisa de consciência que ele esteja para efetuar uma compra. Por isso muita gente fala: pá, meu tráfego não funciona, ninguém quer pagar o valor que eu quero cobrar, marketing para mim não dá certo, quando na verdade é todo uma falta de olhar o nível de consciência de quem a gente está falando e acertar o timing para aquela pessoa, o momento certo para a pessoa certa. E se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: tá, e como que eu uso o nível de consciência no dia a dia? Beleza. Vamos para a parte prática. Primeiro ponto. Você precisa identificar em que nível está o seu público hoje. Olha o tipo de pergunta que as pessoas te fazem. Se perguntam: isso funciona mesmo? É um nível. Se perguntam: qual a diferença entre isso e aquilo? É outro nível. Se te perguntam: quando que começa? É um comportamento completamente diferente. Segundo ponto. Você precisa adequar a promessa. Quanto menos consciente o público, menos direta pode ser a promessa. Quanto mais consciente o público, mais objetiva a promessa precisa ser. Promessa não é sobre exagerar, é sobre alinhar a expectativa. Terceiro ponto. Você precisa adequar o conteúdo. Conteúdo de topo não foi feito para vender. Conteúdo de fundo não educa. Foi feito para isso. Quando você mistura tudo, talvez você confunde o mercado, a sua audiência. E um insight importante,
Quem compra mais rápido normalmente já está em um nível alto de consciência. Essa pessoa não precisa de convencimento, ela precisa de clareza. Por isso, muitas vezes, você não precisa, talvez, não só aumentar o tráfego, botar mais dinheiro em tráfego pago, você precisa melhorar a comunicação para quem já está mais pronto. Agora, vamos ver quem já comprou de você. Essa é a pessoa ouro. Pergunta para elas, o que fez você confiar em mim, no nosso produto? O que fez você agir e comprar? O que você esperava do produto? Essas respostas mostram exatamente em que nível de consciência essas pessoas estavam, as pessoas que compraram de você. E aí que a gente entra um pouco na diferença entre o curioso e o comprador, né, que é um ponto que muda o jogo. O curioso, ele consome conteúdo. O comprador, ele toma uma decisão. O curioso, ele pergunta, como é que funciona isso? O comprador pergunta, quando é que começa isso? Né? E se você estrutura o marketing para agradar o curioso, se tudo que você coloca nos seus conteúdos, no seu tráfego, é direcionado para a pessoa curiosa, você cresce em seguidores e o seu faturamento não cresce. Então, se você quer vender mais, não necessariamente comece a anunciar mais, fazer mais conteúdo, mais. Comece entendendo quem é essa pessoa que você quer vender para ela, em que momento mental ela está, em que nível de consciência ele está. Marketing é sobre isso. É sobre falar a coisa certa, do jeito certo, no momento certo. E assim a gente vai comunicar com a pessoa certa e atrair a pessoa certa. A pessoa que vai, de fato, comprar da gente. Então, se esse conteúdo te ajudou, fez sentido para você, peço que você só compartilhe com alguém que já esteja no mesmo nível de consciência que você.